E assim, é muito curto, muito raso para mim falar se uma absolvição dos réus, elas são justas ou não são justas. Aonde vamos parar, né? Aonde vamos parar? Ninguém vai ser responsabilizado? A questão é, o clube, as pessoas do clube agiram muito mal no tratamento das famílias, na minha opinião. Posso garantir que é impossível que não tenha pelo menos uma pessoa responsável por essa tragédia. Pode ser que não seja nenhum desses 7. Pode ser. Mas alguém foi. Algumas pessoas foram responsáveis, gente. A torcida do Flamengo deveria ser a mais indignada com essa decisão. E acho que institucionalmente o Flamengo também deveria se preocupar com essa decisão. Agora quem vai pro capeta são vocês que não fizeram nada, absolutamente nada. Porque se fosse um filho de um juiz, se fosse um filho de bacana, você imagina só o que estaria acontecendo. Fala, galera! Hoje o assunto é pesado e tá gerando uma revolta enorme no mundo do futebol. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu todos os réus no caso do Ninho do Urubu, tragédia que tirou a vida de 10 garotos da base do Flamengo em 2019. Depois de anos de processo e muita expectativa por parte das famílias e dos torcedores, o resultado foi esse: ninguém condenado. E, claro, a decisão gerou revolta total. Era para ser um dia especial, dia da Libertadores, mas lá em 2019, 10 meninos da base do Flamengo morreram queimados dentro de container no Ninho do Urubu, né? Então foram 10 vidas, né? 10 sonhos. O local não tinha alvará, não tinha segurança, e agora, 6 anos depois, a Justiça resolveu absolver todos os réus. Todos os réus, todos os acusados. Como se ninguém tivesse culpa, né? Como se o fogo tivesse surgido do nada. Então, assim, não foi acidente, foi uma negligência, um descaso, foi uma irresponsabilidade. Presidente, diretor do Ninho, prefeitura, responsável técnico pelos contêineres, presidente da empresa dos contêineres, todos. Então houve alerta, houve laudo, houve aviso de risco, mesmo assim ninguém paga. O maior desastre da história do Flamengo termina sem culpados. Então Diego, Arthur, Bernardo, Christian, Gedson, Jorge, Pablo, que é meu xará, Riquelmo, Samuel e Vitor. Então seus nomes seguem vivos, porque enquanto não houver justiça, não haverá paz. Espero que alguém seja responsabilizado, não pela justiça, mas por toda a torcida, porque é assim que a gente precisa tratar esse caso. É uma situação muito complexa e um assunto muito difícil falar num time tão curto, né? Eu acho que foi uma situação que foi muito exposta, foi muito cobrada. Logo no primeiro momento, a polícia estava lá, a polícia judiciária estava lá, os promotores, todos, o Ministério Público do Rio de Janeiro debruçou em cima desse processo, fez o trabalho que tinha que fazer. E assim, é muito curto, muito raso para mim falar se uma absolvição dos réus, elas são justas ou não são justas. O que eu posso falar é que o Ministério Público do Rio de Janeiro debruçou nesse assunto. O Tribunal de Justiça lá do Rio, com certeza, teve um cuidado em analisar os fatos e se teve essa decisão. Eu acho que são decisões que cabem recurso, cabem em segunda instância, mas é muito raso eu falar se foi justo ou não nesse momento aqui. Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo ninguém ser responsabilizado. Um absurdo ninguém ser responsabilizado. E as famílias ninguém vão falar, tá? Eu tinha um menino muito próximo. Posso falar que era até um afilhado meu. O pai dele faleceu, Arthur. Faleceu antes dele, era meu compadre. E eu lembro como se fosse hoje. Eu conversei antes mesmo do incêndio, antes dele dormir, eu tinha mandado mensagem para ele, a gente tinha falado. Mas enfim, aonde vamos parar, né? Aonde vamos parar? Ninguém vai ser responsabilizado? Todo mundo inocente. Tristeza, meu Deus. Mas já pagou as famílias, já pagou já. E outra, eu sei bem o que aconteceu pro outro lado da família do Arthur.
de fato, é uma ferida que jamais, ela sequer vai ser cicatrizada. E eu fico imaginando a dor desses familiares que perderam esses anjos, né? Agora, sabe por que não vai falar? Porque tem no contrato. Na época lá pagaram as famílias, de fato acho que pagaram todas as famílias, né? Mas valor, não vou nem estar em méritos de valor, mas a família prefere fazer o seguinte, pelo menos do lado do Arthur, né? Olha, eu já perdi meu filho, meu bem maior, vou ficar brigando por mais nada não. Aí agora sai a sentença, todo mundo inocente. Aonde vamos parar? Primeiro que é uma tragédia que tá sem uma explicação plausível desde fevereiro de 2019. Desde fevereiro de 2019. E a resolução em primeira instância chega em outubro de 2025. Já é uma maluquice, em primeira instância. Porque ainda vai recorrer, ainda vai... Mas por alguma razão da nossa justiça, tem gente que consegue ir protelando, né? E aí eu já ia começar o programa falando sobre isso, da minha indignação, porque se tem uma coisa que eu não conheço, é de direito. Direito penal, criminal e tal, eu não conheço de direito. Então eu não posso dizer que não tinham provas, ou que tinham, que o juiz tomou uma decisão errada ou acertada. Eu não posso dizer. Mas eu, mesmo sem conhecimento algum de direito, posso garantir que é impossível que não tenha pelo menos uma pessoa responsável por essa tragédia. É impossível. É impossível que se faça uma denúncia contra 11 pessoas e não encontrem um responsável. Evidente que são vários. Mas é impossível que você chegue no final da análise de provas, coleta de depoimentos. É impossível que você chegue à seguinte conclusão. Cara, ninguém aqui teve culpa. Ninguém. Puxa vida, esse aqui, ó, não tinha por que saber. Esse aqui, não... Pô, ele não tinha que saber, porque a responsabilidade era do outro, tá? E o outro? Não, mas o outro, ele não tinha... Cara, é um jogo de empurra que é capaz de, daqui a pouco, colocarem as culpas nas crianças. Nos jovens que morreram. Os culpados foram eles. 10 perderam a vida, entre 14 e 16 anos. Se há responsáveis, são pessoas, como numa empresa. Imagina se uma empresa aérea, cai um avião, houve negligência e irresponsabilidade de alguém, essa pessoa vai responder. A empresa vai fazer o quê? Vai parar de funcionar? Não, ela vai pagar as indenizações que a justiça determinar. A mesma coisa acontece. Eu estou falando a vida como ela é, não existe. Por mais que você deteste o Flamengo, não adianta apontar o dedo do Flamengo. É até muito feio isso. É abjeto, porque você está usando de uma tragédia que matou 10 crianças para demonstrar a sua repulsa clubística, que é uma coisa tão pequena perto do que aconteceu. A questão é, o clube, as pessoas do clube agiram muito mal no tratamento das famílias, na minha opinião. Mas chegou lá, a indenização pagou. Enfim, teria que ser diferente, acho eu. Agora, essa questão não é do clube, é a justiça e os eventuais responsáveis. Agora, no bem de todas aquelas coisas que são mostradas no livro e na série, você concluir que ninguém errou, ninguém tem nenhuma responsabilidade, realmente é um negócio estranho, sabe? Assistam, assim, mas assistam preparados, porque é um negócio muito, muito pesado e muito emocionante, assim. Aliás, os depoimentos até da mãe do Christian Smério, que foi... Os pais do Christian foram os últimos, né, a aceitar o acordo do Flamengo, já na gestão agora do BAP, e foi uma iniciativa do vice-presidente do Flamengo, Flávio Williman, que foi um cara muito correto. Assim que o Flamengo, que o BAP assumiu, ele é o vice-geral, ele já encabeçou o acordo com a família que faltava. E tem cenas muito, muito fortes nas quais ela
ela fala, não vão colocar preço na vida do meu filho. Porque o Flamengo colocou um valor ali, que até dizem que era um valor grande perto do que se paga nesses casos, eu não sei qual é o valor, mas o que é um valor grande depois que você perde um filho, né? O que é valor grande? Qual o conceito de valor grande? E ela não aceita, eles não aceitam, os pais dele. Não, é aquilo que foi determinado pela justiça. E ela continua brigando com o Flamengo. Até que agora ocorreu o acordo no início dessa gestão, iniciativa do Williman, e eu imagino que deve ter chegado numa situação, vamos resolver isso aqui e tal, e chegaram num acordo. E assim, é bom entender, tem pai de garoto que morreu, eu acho que era Pablo, menino, pai do Pablo, tem tanto tempo que a gente começa a confundir os nomes. Eu lembro de entrevistas que ele deu no aniversário primeiro aniversário da morte dos garotos, o rapaz era motorista. Ele fala, eu não posso mais trabalhar, eu vivo de antidepressivo, tomo antidepressivo o tempo todo. Então o cara não podia mais dirigir, trabalhar como motorista, porque o cara passa dopado, ele tem que tomar remédio o tempo todo. Chora o tempo todo, não consegue dormir, não consegue fazer nada. Então esse dinheiro da indenização é para pelo menos dar uma condição de vida para as pessoas. Os pais deixaram os garotos lá com toda a confiança, cheio de sonhos. Eles deixaram aos cuidados do Flamengo, confiando que o filho deles iriam estar bem, não iam correr risco algum. Isso é um ponto. Segundo ponto, é óbvio que teve negligência de alguém ou de alguns. Eu não sei se pode ser que não seja nenhum desses 7. Pode ser, mas alguém foi. Algumas pessoas foram responsáveis, gente. Fio desencapado, curto-circuito, sem porta sem saída de emergência, cara, um monte de negligência, um monte de coisa errada aconteceu naquele momento ali. E foram empurrando com a barriga, né? Porque é só ver o documentário, é só acompanhar a história desde o início. Foi avisado que tinha que fazer uma reforma na parte elétrica, né? Foi avisado que poderia acontecer algo, ninguém imaginava uma coisa desse tamanho, mas alguma coisa pode acontecer alguma coisa, um curto-circuito e tal, e aconteceu e morreram 10 garotos que tinham um sonho enorme pela frente, uma vida gigantesca, podia ser até que não fossem jogadores de futebol, mas a vida toda pela frente para escolher o que eles queriam fazer. E eles escolheram jogar no Flamengo. Eles pediram para os pais levarem eles para fazer teste no Flamengo. Foi escolha deles, felicidade dos pais, sonho dos garotos. Ninguém é responsável por isso. Ninguém vai ser responsável por isso. Você interrompe. A vida de 10 garotos são interrompidas numa tragédia, onde o motivo da tragédia foi curto-circuito, se eu não me engano, no ar-condicionado. Não tinha saídas. Os garotos ficaram lá presos ali dentro. Morreram asfixiados. Alguns queimados também, porque tinha um incêndio, né? E ninguém é responsável por isso. É claro que tem responsáveis. É claro que tem pessoas que são responsáveis pela negligência, pela incompetência, pelo descaso, pela falta de cuidado. Lógico que tem. Claro que tem. Não foi uma árvore que caiu em cima do container. Não foi um raio que veio e fez o negócio pegar fogo. Não foi raio, não foi árvore, não foi nada. Foi curto-circuito de fio desencapados. Então, cara, tem responsáveis. Como eu falei, são 7 pessoas que foram absolvidas. Eu não sei se dentro dessas 7 estão as pessoas que realmente são responsáveis pela negligência, pela falta de cuidado, pelo descaso, pela incompetência. Eu não sei se são um desses 7, mas que tem gente responsável por isso, tem. Isso não se discute isso. O absurdo é imaginar que na cabeça de algum ser humano, seja ele doente pelo Flamengo ou por qualquer clube, você deva ignorar um absurdo desse, uma tamanha injustiça, meramente porque o Flamengo tem um jogo importante. Se você pensa isso, cara, me desculpa, mas acho que você é muito apto a concordar com a justiça brasileira, porque realmente a gente tem muita pouca coisa para considerar, para discutir, né? Então ontem saiu essa decisão e eu acho que a torcida do Flamengo deveria, escrevi isso no meu Instagram, a torcida do Flamengo deveria ser a mais indignada com essa decisão. E acho que institucionalmente o Flamengo também deveria se preocupar com essa decisão. Por quê? O Flamengo tem culpa da decisão? Não, claro que não. É uma decisão da justiça, o erro é da justiça, né?
O Flamengo, a partir do momento que ele aceitar a ideia, ou o flamenguista não perceber que, se essa decisão for mantida e ninguém for condenado, quando eu digo ninguém, eu não estou dizendo para condenar o Flamengo, estou dizendo para condenar uma pessoa ou alguma empresa ou alguém que foi responsável por isso. Quem assinou, quem autorizou, a empresa que fez, eu não sei quem é, não faço a menor ideia, eu não sou da justiça. Mas alguém tem que ser responsabilizado por isso. Alguém ou várias pessoas mataram essas 10 crianças aqui, ó. Tira o GC. Mataram as 10 crianças. Mataram o Átila, mataram o Arthur, mataram o Bernardo, mataram o Christian, mataram o Jedson. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês todos, filhos. Lá com Deus, lá. Lá com outra visão de mundo. Tenho certeza que vocês viraram anjo e daqui a pouco vocês estão de volta aí, que é o que eu penso da minha vida. Agora, quem vai pro capeta são vocês que não fizeram nada, absolutamente nada. Porque se fosse um filho de um juiz, se fosse um filho de bacana, você imagina só o que estaria acontecendo. Já teria todo mundo preso, irmão. Já estaria todo mundo em cana. Então vocês desse país, um país de injustiça, um país que me deixa com nojo de ver isso. Mas aí, muita gente que não me suporta vai usar o lado político, né? Não todos são iguais. Nesse sentido aqui. Nenhum presta. Nenhum vale nada. Nenhum. Porque se você mata 10 crianças que estavam lá para tentar ser jogador e vocês mataram eles. E aí vem um juiz e diz que não sabe, não tem como saber quem foram os responsáveis. Aí que a grande falta no jornalismo brasileiro, a grande falta nesse país é ter cabra macho igual o Boechat. Porque a gente está a pé de tudo. Nós estamos a pé de tudo. Porque se eu pudesse falar, eu posso falar, mas é que eu não quero. Porque eu já tenho tantos problemas que eu queria xingar todo mundo. Eu queria acabar com a vida de vocês. Porque se fosse o meu filho, eu duvido que era dor com dor. Era machado com machado. Era fogo com fogo. Mas não pode falar isso na televisão, né? Se fosse o meu filho, meu irmão, não era dinheiro, não era nada. É vida por vida. Vida por vida. Se tira a vida do meu filho, o que a gente vai fazer, não é verdade? Não sei, não posso falar. Porque é o que eu sinto agora aqui. É o que eu gostaria. Mas eles ganharam dinheiro. 2 milhões, 1 milhão, 10 milhões. Vale 10 milhões a vida dele? Vale 10 a vida dele. E olha o tanto que demorou, Veloso, para eles pagarem o acerto. Olha quanto demorou. Quanto demorou. Quanto? Mas para contratar jogador para pagar 5 milhões por mês, contrata, né? Para mandar embora 10 treinador e pagar 50 milhões, paga, né? Mas para pagar uma família, demora tanto, né? Que já acertou com todo mundo a parte financeira. Mas isso aí, Deus não tá vendo. Deus vai ver outra coisa para vocês. E ó, que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Eu não gosto de falar isso não, cara. Mas olha o que vai acontecer com vocês. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Vocês não têm ideia o que vai acontecer com vocês. Porque Deus castiga. Não pensa que Deus não castiga, porque Deus castiga. Esse caso, que marcou o futebol brasileiro para sempre, volta a escancarar uma velha ferida. Até onde vai a impunidade no nosso país? E aí, torcedor, na sua opinião, foi justiça ou injustiça? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa decisão. E claro, se você quer continuar acompanhando tudo sobre as polêmicas, bastidores e decisões que mexem com o futebol brasileiro, já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nada. Valeu por ficar até o final e até o próximo vídeo.